mesmos trilhos, o mesmo sistema elétrico dos antigos bondes que circulavam em Roma. Se vocês virem os filmes do Fellini, que lá dos anos 50, vocês verão bondes circulando pela cidade. Mas esses veículos mais modernos circulam exatamente na mesma infraestrutura que já existia lá atrás. Isso vale para Milão, isso vale também para cidades como Frankfurt, Estrasburgo, várias cidades da Europa e da América do Norte que tem esse veículo. A vantagem dele é, primeiro, o trajeto do veículo é absolutamente previsível, o motorista não sai, né? O condutor não tem como sair. Portanto, para um ciclista, por exemplo, ele tem a segurança de que andando do lado do veículo, qual é o risco daquele veículo escapar e causar um acidente. O próprio pedestre ele pode ficar muito próximo, porque ele sabe que o veículo não vai sair daquela faixa. E digamos assim, a emissão de ruído é muito baixa, assim como a emissão de poluição também é muito baixa. E no caso do Brasil, a gente tem a vantagem de que a nossa energia elétrica ela é principalmente gerada por fontes mais limpas, é hidrelétrica. E os trilhos já estão embaixo da pressão, acabou a infelizmente, esses trilhos não servem mais. Infelizmente, vão ter que jogar tudo fora e fazer tudo novamente. Mas eles estão por aí. Se alguém um dia começar a escavar, vai localizar isso. Bom, esse é Complexo Alemão no Rio de Janeiro. Isso é uma experiência importante que está sendo ainda implantada no Rio de Janeiro, já está funcionando. O custo da passagem é um custo de R$1. A partir do processo de pacificação da região dos morros ali do Complexo do Alemão, a prefeitura levou para lá aquela experiência que tinha sido iniciada lá em Medellín, na Colômbia, que é o Metrocable. A região de Medellín, a periferia de Medellín é muito parecida com a periferia do Rio de Janeiro. Tem morros, ocupações de morros por autoconstrução, por casas de pessoas mais humildes, e que não tinham nenhuma acessibilidade. E também eram áreas dominadas pelo tráfico de drogas, pelas famílias organizadas do tráfico de drogas. A semelhança disso, a prefeitura procurou afastar dos morros o controle que havia pelas quadrilhas armadas, traficantes do Rio de Janeiro, e uma das primeiras ações que ela fez para dizer, olha, o Estado está assumindo o controle aqui, foi instalar esse sistema, que é um sistema de transporte que economizou muitas horas de viagem das pessoas que vivem lá. Esse vídeo tem um depoimento de um cadeirante, por exemplo, que mora num determinado morro e que tem a família, os pais morando do outro lado do morro. Que para ele fazer essa viagem, ele tinha que gastar cerca de 40 minutos numa Kombi, ele tinha que ser carregado para dentro da Kombi, para a Kombi circular dentro das vielas, da favela, da região, para chegar do outro lado. Com esse sistema implantado, essa viagem foi reduzida a 10 minutos e ele vai para os meios próprios. Ele entra com a cadeira, desce do outro lado. No caso de Medellín, tem uma coisa interessante que as próprias estações trouxeram um pouco de urbanização à região. Então, houve um trabalho muito interessante de arquitetos que construíram bibliotecas, construíram praças em torno daqueles pilares que seguram o teleférico. Então, o teleférico chegou também com equipamentos urbanos que melhoraram toda a situação da região e levaram o Estado para lá. No caso do Rio, esse trabalho não foi tão avançado. Mesmo assim, é uma experiência assim, que a gente tem que aplaudir. Acho que o governo do Rio de Janeiro, nesse aspecto, já avançou muito. E é uma experiência que poderia ser levada, sim, certamente para outras cidades brasileiras, inclusive aqui a São Paulo e outras cidades que têm topografia difícil, sei lá, como Salvador, por exemplo, coisas assim. Vamos conhecer o Vaporetto de Veneza? O Vaporetto, bom, quem já esteve em Veneza sabe que o Vaporetto é uma espécie de ônibus urbano que circula pelos canais. Eu incluí esse vídeo porque esse vídeo me remete a Recife. Recife quer agora ter um projeto de aproveitar os rios Beberibe e Capibaribe dentro do seu sistema de transporte. E eles, como são a Veneza brasileira, não sei se foi por aí, mas a ideia é incluir um sistema de barcas que circule pelos rios e que permita o transporte dos moradores através dos canais que lá existem, que são canais naturais. O caso do Vaporetto de Veneza ele é usado tanto por turistas como por moradores locais, e é uma coisa assim, ele anda absolutamente cheio. Né?
Mas é uma viagem muito agradável, pelo menos para quem é turista, porque você fica, enfim, circulando pelo meio daquela arquitetura maravilhosa da cidade. O embarque e desembarque é muito rápido, né? Sim. E a escala também é rápida, né? Ele encostou ali, o pessoal saiu, o pessoal entrou e foi embora. Sim. E é uma coisa que circula com a assim, intermitência de alguma coisa como 5 minutos no máximo. Assim, nos horários de pico chega a ser de 2 minutos. Então é um sistema de transporte urbano adaptado a uma localidade que tem o quê? Tem água. Que serviria para Recife assim como serviria para outras cidades. E agora vamos colocar o Ecobici da Cidade do México para terminar o nosso Urban Flash? Assim, o Ecobici, que é um sistema de bicicletas públicas, ele foi inspirado naquela iniciativa de Copenhague, e que depois foi levado para Paris numa grande escala. Hoje existe isso em Barcelona, Montreal, e Boston. Helsinki já tem na Finlândia. Então, o que é? São bicicletas especiais, com design especial, que ficam presas magneticamente às terminais espalhados pela cidade e que só podem ser usadas por pessoas pré-cadastradas. As pessoas têm um cartão magnético, pagam uma taxa anual para o uso dessa bicicleta e você passando o cartão pelo leitor óptico, pelo leitor magnético, você consegue sacar a bicicleta e entregá-la num outro ponto de conexão. Então tem um tempo máximo de circulação. No caso de Barcelona até tem uma coisa curiosa que o pessoal da administração me contou, que a cidade ela tem uma área mais alta e uma área mais baixa. Então tem uma estratégia, as pessoas o ser humano é preguiçoso, pega a bicicleta na parte mais alta e deixa na parte mais baixa. No final de semana o que acontece? Está cheio de bicicletas lá embaixo e lá em cima não tem nenhuma. Então, você tem que levar todas as bicicletas para cima com um sistema através de veículos especiais. Mas isso em Paris, acho que é a rede mais densa, assim, acho que a cidade inteira está coalhada de terminais como esse. Isso foi instalado na Cidade do México, agora recentemente, que é uma cidade muito parecida com a cidade de São Paulo, que também tem um trânsito muito feroz. É uma cidade também com características parecidas com a nossa, com muita desigualdade social. E se for possível na Cidade do México, seria absolutamente possível fazer em qualquer cidade brasileira. E isso é fantástico para turistas também que querem conhecer, né? Então, poder pegar uma bicicleta, por exemplo, no Rio de Janeiro, circular em todas as orlas ali das praias, depois devolver numa praia mais distante, é fantástico. Eu tive a experiência de utilizar isso aí agora na Finlândia e também em Montreal, e funciona perfeitamente. O modelo normalmente é para um cartão, como se fosse um RG, né, que o cara se cadastra, o CPF, põe nome, endereço, e para turista você pode pagar com o teu cartão de crédito. Então você paga lá 5 euros ou 5 dólares e pode utilizar a bicicleta durante o dia inteiro. Aí você devolve no outro ponto. Com isso a prefeitura consegue ter o controle, se alguma bicicleta não for devolvida, etc. Tal. A gente tem alguns obstáculos para implantar isso no Rio de Janeiro, acho que isso é uma típica coisa que a prefeitura de alguma cidade precisa começar. E aí até existe espaço para eles, para alguns empresários explorarem também esse setor com marketing, em algumas prefeituras existe parceria público-privada que a empresa pode bancar algumas bicicletas ou alguns pontos estratégicos e atrás da bicicleta fica a logomarca dela, né? Então esse é outro ponto, a gente precisa chamar o empresariado, né, as grandes empresas para refletirem sobre essa temática, que estão afetando não só os clientes das grandes empresas, como todos os colaboradores, funcionários, etc. Ok, nós estamos chegando ao fim do nosso Urban View de hoje, que é um especial sobre mobilidade urbana com a participação do Guilherme Bueno, o Marcos Souza e o Thiago Guimarães. O Thiago tá no Skype ainda? Ele tá com a gente aí ainda? Thiago, tá ouvindo a gente? Thiago, é o seguinte, a gente estava mostrando aqui os exemplos do VLT, aí do Roma Trans, Teleférico do Alemão, Vaporeto de Veneza, Ecobici da Cidade do México. E eu queria agora encerrar a tua participação aqui. Você que é um especialista em transportes, você está na Alemanha, está em Hamburgo, está vendo aí a Alemanha é um país modelo, né? Eu conheço a Alemanha, sou
descendente de alemães, eu sou um admirador da Alemanha, confesso aqui. Eu acho um país maravilhoso. Essa questão da mobilidade urbana na Alemanha eu acho fantástica. Todos os meios de transporte na Alemanha parece que são feitos com carinho, cuidados, as calçadas são maravilhosas, tudo é maravilhoso. E a gente tem aqui a nossa enquete, aqui, que eu estava consultando aqui, falando sobre o PAC da mobilidade urbana. A gente perguntou se o PAC da mobilidade urbana conseguirá mudar positivamente o cenário do transporte público no Brasil. 22,2% responderam que sim, 22,2% responderam que não, e a maioria, que foi 55,6%, responderam que muito pouco. Então eu vou fazer duas perguntas para você. A primeira pergunta é o seguinte: você que está com esse olhar privilegiado, que está morando na Europa, que está vendo a questão da mobilidade urbana aí na Europa, quais são os grandes gaps, né? Quais são os grandes problemas, os grandes desafios da mobilidade urbana no Brasil? E eu quero o teu comentário sobre a resposta dessa pesquisa. O PAC da mobilidade urbana conseguirá mudar positivamente o cenário do transporte público no Brasil ou não? Olha, na minha opinião, essa pesquisa ela reflete uma opinião bastante consistente esse resultado. Acho que muitos projetos de mobilidade urbana que surgem na antessala da Copa do Mundo, de fato, foram projetos elaborados às pressas, sem muito debate com a população, talvez com decisões assim, um tanto quanto afobadas, em parte mais voltadas para os turistas do que para a população brasileira. Então, eu também responderia meio que por aí, quer dizer, em parte, em algumas cidades pode realmente mudar a situação de mobilidade num quadro geral, para aqueles moradores, mas no geral eu tendo a ter uma opinião um pouco mais conservadora também, com vistas por conta desses problemas. Agora, com relação aos gaps das cidades brasileiras, eu acho que o Guilherme e o Marcos já abordaram diversas questões aí com relação a problemas culturais, a problemas estruturais do sistema de transportes. Eu comparo aqui a cidade de Hamburgo, que não é uma cidade tão grande como as mega cidades brasileiras, e constato que, na verdade, eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser feitas com poucos recursos financeiros e que aumentaria a qualidade de vida das pessoas enormemente. O primeiro ponto, na minha opinião, é prover informação para a população. Quer dizer, aqui na Alemanha você vê em qualquer ponto de ônibus, em qualquer parada, você vê qual é a linha que chega, quando que ela vai chegar ali, para onde que vai, quais são as próximas paradas daquela linha. Será que é tão difícil fazer isso em São Paulo? Será que é tão difícil fazer isso em qualquer cidade do Brasil? Colocar um papel onde se imprime lá quais são as linhas que passam naquele ponto, para onde que vai, mais ou menos quantos ônibus tem no dia, né? Mesmo que haja o fenômeno dos congestionamentos que interferem um pouco na programação dos ônibus, mas será que é tão difícil assim prover esse tipo de informação para o cidadão? Então, eu acho que esse é um ponto que me chama bastante atenção e que eu considero um gap no sentido de que no Brasil, de norte a sul, é uma coisa que é meio unificada. Você não tem muita informação sobre o sistema de transporte. Raras exceções, né? O outro ponto é, claro, a rede de ciclovias, a rede cicloviária em geral, ciclovias, ciclofaixas. Hamburgo é uma cidade com 1.800.000 habitantes, ou seja, uma população semelhante à de Curitiba, por exemplo, tem 1.800 quilômetros de ciclovias. Ou seja, para cada 1.000 habitantes você tem 1 quilômetro de ciclovia. Se São Paulo tivesse a mesma proporção, a gente estaria com 11 milhões de habitantes, a gente teria 11.000 quilômetros de ciclovias. Quer dizer, isso é muito superior àquilo que a gente tem hoje, né? E só para dar um exemplo, o exemplo ficar no caso de São Paulo, mas eu acho que em todas as cidades brasileiras, eu acho que tem um potencial enorme para crescer nessa área, e isso envolve não só uma mudança de cultura do Brasil, quer dizer, eu acho que a questão de promover o ciclismo urbano envolve sim essa mudança de cultura que a gente já começou a discutir, mas envolve também investimentos no poder público, né?